Aleluia. Glória ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. A paz seja contigo. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua vida, por você ter chego aqui em meio à chuva, em meio ao tempo, ter vencido o dia de hoje. Amados, nós estamos num tema de gratidão, né? Esse mês o tema é gratidão, a série é gratidão. E hoje o tema é gratidão a Deus. Então eu vou te pedir, coloque-se de pé para a gente estar abrindo a palavra do Senhor, em gratidão ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, abram a palavra nas cartas aos Colossenses. Colossenses 3, nós vamos estar lendo o versículo 15 ao 17. Minha versão é a NVI, tá? Quem foi encontrando vai dando glória a Deus. Quem precisar de auxílio, levanta a mão que alguém vai te ajudar aí a encontrar. Depois de Filipenses. Amém? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que em vocês foram achados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estenda suas mãos, irmãos. Vamos estar orando por esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, grandioso é o Senhor. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Te agradeço porque o Senhor é Deus. Te agradeço por cada irmão que aqui está, meu Pai. Entrego em tuas mãos esse tempo, esse momento, que seja revelada a palavra do Senhor, que seja colocada em nossos ouvidos, em nosso coração a palavra do Senhor. Oh, Espírito Santo, aquieta. O Senhor tem liberdade aqui nesse lugar. Que o Senhor sopre em nossos ouvidos, que o nosso coração esteja receptível, meu Pai, para receber a sua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos. Que seja o Senhor, meu Pai, e não eu. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos? Essa carta, Paulo escreveu aos Colossenses, dando orientação, instrução, naquele tempo, de como uma pessoa ressuscitada em Cristo Jesus deveria buscar, o que ela deveria buscar. E aqui ele fala que quem é ressuscitado, eu não estou falando ressuscitado em corpo, assim como foi Lázaro, mas ressuscitado quando você conhece, quando você larga aquela velha vida e passa a viver uma vida com Cristo. Nós somos ressuscitados nesse momento. Quando você abandona as velhas práticas, quando você começa a ser igreja do Senhor. Ele diz aqui, como igreja, como corpo, nós devemos adorar, nós devemos cantar, nós devemos agradecer, buscar as virtudes do alto, as virtudes de Deus na nossa vida. E quando nós buscamos as virtudes de uma vida cristã, não tem como ficar de fora a gratidão de Deus. Ela é uma das principais virtudes, uma das virtudes mais essenciais que existe, é a gratidão. Ela agrada o coração de Deus. Um coração grato é um coração rendido a Deus. Rendido, quando você se coloca na dependência de Deus. É um coração que, quando você está em meio à dor, quando você está passando por uma luta, que talvez só você e Deus sabe, e vem uma pessoa, te olha nos olhos, te abraça. Aquele momento ali você consegue ver Deus. Você consegue sentir o abraço de Deus.
E quando você recebe aquele abraço daquela pessoa, você fala assim, muito obrigada. Ou então você agradece até no olhar, porque talvez a gente tem hora que a gente não consegue nem falar. E você fala, muito obrigada. Muito obrigado. É um coração grato. Isso alegra o Pai. Isso alegra. Devemos ser gratos a Deus em todo tempo. Em todo tempo. Reconhecer a graça de Deus em meio à dor e em meio à alegria. Em meio ao vale, em meio ao tempo de graça. É reconhecer que Ele é Deus. Não é valor, não é preço. Porque não tem nada que pague o amor de Deus por nós. É algo impagável. A gente pode lutar aí a vida inteira, de joelhos, falando santo, 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 santo. Que mesmo assim, nós não conseguiríamos agradecer o suficiente a Deus. Por tudo, por quem Ele é, não só pelo que Ele faz, mas por quem é Deus. E a gratidão, irmãos, como eu falei, ela não é algo pagável, não é sob preço. Lembra quando a gente era criança e a gente ganhava algo de nossos pais? Podia ser algo simples. A gente agradecia. E quando eles chegavam e falavam assim para a gente, olha, esse mês eu não vou conseguir, ou esse ano eu não vou conseguir. A gente falava assim, não tem problema não. Não era? Até hoje eu escuto isso dos meus filhos. Se eu falo, olha, esse ano eu não consigo, a mamãe a gente não conseguiu te entregar. Aí eles falam, não, mas não tem problema não. Isso é um coração grato. É um coração grato. E quando Deus nos fala aqui, quando Paulo fala aqui aos Colossenses, seja grato, cantem em espírito, em adoração verdadeira ao Senhor. Aqui a palavra nos diz, cantem salmos, cantem hinos, cantem cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Nós vemos aqui que tinham pelo menos 3 estilos de hino na igreja primitiva, né? Tinha cânticos, tinha salmos, tinham hinos. Lá em casa nós ouvimos vários estilos de louvores. O Tiago e os meninos, eles gostam, nem sei o nome, se é Apocalipse 16, aqueles que cantam em rap, em louvores mais agitados. Eu coloco aqueles antigos, J. Neto, Marcela Guiar, que eu preciso que aquiete a minha alma. E eles gostam do agitado. Mas aqui Paulo nos fala assim, olha, Deus não está nem aí. Se você gosta de azul, se você gosta de amarelo, se a forma que você vai louvar e adorar a Ele é agitado ou é calmo, Ele só te fala, adore, agradeça em tudo, agradeça em gestos, agradeça em falar, agradeça em atitude, agradeça em conduta. É a única coisa que fala. Não importa a cor da sua roupa, não importa a sua condição financeira, seja grato, seja grato. É a única coisa que fala aqui, que Paulo leva aquele povo naquele momento, seja grato em tudo que fizerem, seja em palavra, em ação, faça em nome do Senhor Jesus. Sabe quando você executa um bom trabalho? É dele, vem dele. Quando você vai bem em uma prova, a sabedoria, você fala, nossa, eu sou inteligente mesmo, vem dele. Quando o seu prato está cheio à mesa, vem dele. Quando você deita e dorme,
vem dele. Quando você descansa em meio à luta, vem dele. É tudo dele, é tudo sobre ele. Ser grato a Deus é algo tremendo, irmãos. Irmãos, eu lembro que... Quem é que lembra da pandemia? Glória a Deus. Que ela não te causou amnésia. Glória a Deus. Mas quem lembra o que foi a pandemia? Meu Deus, que tempo. Para a gente comprar 1 litro de leite, a gente tinha que ficar 1 metro de distanciamento. Se alguém chegasse perto de você, você tinha que estar todo tampado. E mesmo assim você corria o risco de ser contaminado. E algo naquela época me chamou muita atenção. Muita atenção. Que quando abria as redes sociais, ou você ligava a televisão, os condomínios, os prédios ali, estavam com todos claros, e todo mundo estava louvando e adorando naquela época, não era? Agradecendo. Eu lembro que eles cantavam, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Era condomínios inteiros louvando e adorando. Louvando e adorando. E a gente via pessoas morrendo pelo simples gesto de não conseguir respirar. Respirar. Algo que é nos dado de graça todos os dias. As pessoas lutavam pelo simples gesto de respirar. Quem aqui agradeceu hoje por respirar? Glória a Deus. Quem aqui agradeceu hoje por ouvir o canto de um pássaro? Por ver o pôr do sol? Glória a Deus, Micaela. Quem aqui agradece pelo simples gesto de poder olhar, enxergar, caminhar? É algo simples, irmãos. Respirar. E as pessoas morriam porque não conseguiam fazer aquilo que nos dá a vida. Respirar. E aquele tempo eles se curvavam, eles lembravam que existia Deus. Eles lembravam que existia Jesus. E que neles nós podíamos confiar no amanhã. Que nós podíamos confiar que íamos passar por aquele tempo ali ilesos. E glória a Deus porque passamos. Porque estamos aqui. Glória a Deus, porque estamos aqui. O pastor domingo de manhã, ele ministrava aqui sobre os 10 leprosos. E sobre Maria, irmã de Lázaro. Assim como aquele povo do tempo da pandemia. 10 leprosos. 10 foram curados. Quantos tiveram a oportunidade de voltar e agradecer? Os 10. Quantos fizeram? Só um. Só um. Quantos naquela época tinham financeiramente condições de comprar um frasco cheio de nardo para lavar os pés do próprio Deus, do próprio Jesus, ali, enquanto ele estava ali, várias pessoas, aqueles que crucificaram Jesus mesmo tinham essa condição financeira. E quem fez? Apenas uma. E o nome dela vai ser lembrado por toda a eternidade. Os 10 leprosos, o homem que voltou, não tinha nem nome é mencionado dele na Bíblia. É mencionado como um. Como um. 2 pessoas distintas. 2 pessoas diferentes financeiramente. Mas as duas entregou o que tinha de mais valioso ali. Maria
Talvez gastou a aposentadoria dela, né? As economias para comprar. Mas ela entregou ali aos pés de Jesus o que ela tinha de melhor. Ela falou que o melhor, se eu tenho financeiramente, eu vou comprar ali e vou derramar. Não pelo preço, mas pelo gesto. Pelo gesto, eu vou te adorar. Eu vou te render graças. Enquanto eu estou te vendo aqui, te olhando nos olhos. E quando alguém te abraça em tempo de dor, como eu disse, o Senhor está te olhando nos olhos, te pegando no colo. E você tem a oportunidade de olhar e agradecer. Aquele homem, eu imagino que estava até com vestes sujas, mal cheirosa, maltrapilhas, rasgada. Ele voltou com tudo que ele tinha de melhor. Ele tinha que se apresentar aos sacerdotes, mas ele voltou primeiro para render graças. Graças àquele que tinha mudado a vida dele ali. Render graças àquele que tinha dado uma nova vida. Assim como é feito aqui a esse povo de Colosso, que é ressuscitado. Ressuscitado é você ter uma nova vida. Todo dia nós temos nova vida. Cada fôlego que respiramos é uma nova vida. Então nós teríamos que agradecer a Deus a cada segundo que a gente respira, porque é nos dado uma nova vida. Se você não morreu, você tem a oportunidade de agradecer. Se você não está morto, você é ressuscitado. Um coração grato é um coração rendido a Deus. Um coração grato é aquele que vê graça em um pedaço de pão. Se você não agradece a um pedaço, você pode ganhar um cesto inteiro. Você não vai agradecer. Porque não é sobre preço. Não é sobre o que Deus te dá financeiramente. É sobre quem Ele é. Ele é soberano. Ele é único, Ele é Deus, Ele é Salvador, Ele é Cordeiro, Ele é porta aberta, Ele é ressurreição, Ele é verdade, Ele é vida. É Ele. É tudo sobre Ele. Tudo é para Ele. Em tudo que fizermos, devemos fazer com alegria em nosso coração. Com alegria em nosso coração. É o que nos ensina. É o que nós temos visto durante toda essa série. Nesses dias agora. E entregar aquilo que é dele. Amados, um coração grato, ele faz abrir as portas do céu. Porque Deus vê que não é sobre o que temos naquele momento. É sobre a fé. É sobre a fé. É tempo de gratidão. É um tempo de reconhecer. De reconhecer quem Ele é na nossa vida. Não só pelo que Ele faz ou pelo que Ele te dá, não. É por quem Ele é. Pelo que Ele transformou a sua família, a sua casa. Ou talvez se Ele ainda não transformou, é por saber que Ele vai transformar. É por entender que aquele tempo de dor ali é um tempo de ser moldado. O tempo de dor é isso. É a hora que nós estamos sendo moldados. Moldados em caráter, em atitude. A gente passa por luta, passa por dor. Passamos. Mas graças a Deus nós passamos. Glória a Deus porque nós passamos. Louvado seja o Senhor no tempo de dor. Jó arrancava os bichos com caco de telha. Com um coração grato. Com um coração grato a Deus.
Como foi falado aqui, a gente está chegando a mais um final de ano. Olhe para trás. Talvez não tenha sido fácil, eu imagino que não. Mas você chegou até aqui. Você está aqui sentado na casa do Senhor hoje, representando a sua família, talvez com a sua família. Nós temos pessoas aqui na liderança que ajoelham, que oram por nós, que intercedem por nós, que nos abraça com um abraço de pai mesmo em tempo de dor. Glória a Deus, como eu sou grata. Isso quebra a gente. Se quebra a gente, imagina o coração de Deus. Abra uma palavra, pode só projetar para mim, Riquelme, por favor? Abacuque 3, vou ler do 17 ao 19. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo a produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Glória a Deus. O profeta Abacuque aqui nessa oração, ele diz assim, a fé dele é transformada. Primeiro ele entra como um profeta questionador, e depois ele entra com a fé renovada e rendida ao Senhor. E ele fala, mesmo que não haja provisão, mesmo que não haja nada, que eu não olho no curral e não veja nenhum boi, nenhuma ovelha, nenhum alimento brotando da terra, nenhum alimento em meu prato, que eu não veja bênção financeira, ainda assim, além disso tudo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu me regozijarei no Senhor, eu rendirei graças ao Senhor. Glória a Deus, amados. É muita fé. Aos olhos do mundo isso não é normal, não. Se uma pessoa te vê em meio à dor, sem um alimento no prato, com o pasto vazio, com a lavoura seca, e você falando, ainda assim, todavia, além disso tudo, de toda luta, de toda dificuldade, eu exultarei no Senhor. Eu me regozijarei no Senhor. Eles olham e falam, é um bando de doido. É um bando de doido. Como que podem estar adorando? Como que podem estar louvando e agradecendo por passar por luta? Esse povo não é normal. É isso que o mundo lá fora vê. Mas nós somos igreja do Senhor. Nós devemos carregar a palavra. E a palavra nos diz. A palavra nos diz isso. Se você não estiver firmado na palavra, você não consegue passar pela luta. Você vai se agarrar a quem? A palavra de Deus, quando nós somos novas criaturas, tem que estar enraizadas em nós, com raízes profundas. Você tem que passar pelo vale e falar, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que além disso tudo, por todavia, apesar disso, Ele é Deus, Ele é soberano em minha vida. É só por Ele. Amados, o Senhor Jesus, Ele levou naquela cruz do Calvário a minha dor, o meu pecado, a sua dor, o seu pecado. Foi por amor, foi por, apesar de,
apesar de o Tiago ser um pecador, eu vou ali por ele. Apesar de, eu vou ali por ele. Eu vou ali por você. Aos olhos do mundo somos mais um. Mas aos olhos dele não. E que o nosso olhar para ele não seja que ele seja apenas um fornecedor de bênção financeira. Não. Ele é o Deus que dá o dom da vida, o dom da graça, a capacidade. Ele é soberano. E toda língua, todo joelho vai se dobrar a Ele, nos céus, na terra e debaixo da terra. É algo tremendo quando nós pensamos no nosso comportamento em gratidão a Deus. E eu peço a Deus um coração grato. Porque a ingratidão é triste. A ingratidão, ela é triste, irmãos. Você não lembrar, como o pastor ministrou aqui no domingo, você não lembrar de algo que foi feito por você, você só quer receber, você só quer sugar. Misericórdia. Misericórdia. Que possamos olhar para esses meses que passou, para esses anos, aonde a gente esteve e aonde a gente está hoje. Devemos ser gratos, porque tivemos em meio ao mundo, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio ao pecado, em meio à imundície. E Ele olhou para nós e falou: apesar disso tudo, eu escolho você, eu escolho te amar. Eu escolho ir lá no seu lugar. A gratidão, ela precede a salvação. Um coração grato, rendido ao Senhor em fé, ela precede a salvação. Assim como a obediência. Amém? Glória a Deus. Tem algum grato aqui? Dá um glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. E caminhamos agora para o fim. Eu queria deixar para vocês uma reflexão. Uma reflexão que eu ouvi um tempo atrás. E falou muito comigo. E eu espero que fale com você também. E falava o seguinte: E se você acordasse hoje e ficasse com apenas aquilo que você agradece a Deus todos os dias por ter, com o que você ficaria? Pensa aí no seu íntimo. Se hoje te fosse levado tudo aquilo que você não agradece, se você ficasse com apenas aquilo que você abre os seus lábios para agradecer a Deus, o que te sobraria? Você possa pensar nisso todos os dias. Nós possamos pensar nisso todos os dias. Amém? Se coloque de pé.